Você já parou para pensar por que foi necessário a cruz? Se Deus ele criou todas as coisas somente com as palavras dele, somente falando haja luz e houve luz, ele não tinha poder para falar simplesmente quando Jesus viesse, ou talvez nem vir, para falar simplesmente que não exista mais o pecado, ou talvez até mesmo que não exista mais nem a condenação do pecado pra gente, ou ainda mais, que Satanás está destruído somente com a palavra dele. E isso evitaria que Jesus tivesse vindo, evitaria que Jesus tivesse sofrido, morrido numa cruz. Por que Deus não usou somente a palavra dele para poder salvar a humanidade? Porque poder para isso ele tem. Para Deus nada é impossível. Você já parou para pensar sobre isso em algum momento? Eu quero te mostrar aqui por que Deus não fez dessa forma. Isso não tem nada a ver com poder, e sim com os princípios de Deus que são imutáveis. Eu anotei aqui também algumas observações para que a gente possa entender. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A primeira parte, tá? Depois a gente encontra na Bíblia também Provérbios 17:15 que diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor. Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A gente pode avançar um pouco mais. Levíticos 17:11 diz assim, ó: porque a vida da carne está no sangue. É o sangue que fará expiação pela alma. Tá falando dos sacrifícios, tá? Gravando essas coisas aí, eu quero abrir um parênteses gigantesco aqui agora. No jardim do Éden, o homem caiu e deu entrada do pecado no mundo por conta de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você se lembra que no meio do jardim não tinha somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Tinha a árvore também da vida eterna. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz bem assim, ó: e para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Daí Deus decidiu, então, expulsar o homem do jardim para que ele não se tornasse eterno. Por que Deus fez isso? A gente está ainda falando sobre a necessidade da cruz, tá? Mas Deus fez isso para que Adão e Eva não comessem da árvore da vida e se tornassem eternos. Uma vez que Adão e Eva se tornassem eternos, depois da entrada do pecado na humanidade, como que eles seriam salvos se eles já são eternos? Logo, uma condenação eterna estaria decretada contra eles. E já não teria mais como Deus, então, nos salvar. Por conta dessa expulsão do jardim, o homem pôde ainda experimentar a morte. E é através da morte que nós poderemos, então, ressuscitar com Cristo. Estamos avançando no raciocínio aqui, o porquê da necessidade da cruz. Tá? Voltando para aqueles 4 princípios que eu falei. O salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, porque justificar o que é injusto está errado, e também sem derramamento de sangue não há perdão. Todas essas coisas nos levam a entender uma coisa muito importante. Deus, ele é amor, e isso a gente sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Porém, Deus, ele é justiça, e como um ser justo poderia simplesmente perdoar o pecado? Pois se Deus viesse aqui na Terra agora e falasse, a partir de hoje, ninguém mais tem pecado, ainda nos restaria a acusação. Satanás iria nos acusar, porque a gente já cometeu pecados. Só não teríamos mais livre-arbítrio ou opção de pecar. E isso não seria justo. E um outro lado também acontecendo seria um problema. Se Deus viesse aqui agora e falasse que Satanás não existisse mais, e a influência de Satanás no mundo não teria feito, a gente ainda teria acusações contra nós. Acusações dos pecados que a gente cometeu. Para resolver esse problema e ser justo com as leis que o próprio Deus decretou, ele precisou que houvesse uma morte. Mas uma morte que justificasse a todos nós. E a única morte que poderia justificar a todos nós não seria a morte de todos, senão não restariam seres humanos para que Deus salvasse. Então o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e levou sobre ele todas as nossas culpas. Gravem isso. Levou as nossas culpas. Quando Jesus leva as nossas culpas, ele acaba nos substituindo de pagar a nossa sentença. Nós não somos livres sem justificativa nenhuma. Nós somos livres porque alguém tomou a nossa culpa e pagou o preço da nossa pena. Logo, a gente foi salvo pela misericórdia de Deus através de Jesus. E isso não é novidade. Mas avançando ainda um pouco mais. Quando Jesus ele vem na cruz, morre, o sangue dele está nos redimindo. A Bíblia que a gente acabou de ler agora diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, mas Jesus morreu com os nossos pecados. A Bíblia diz também que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Jesus derramou o sangue dele para que os nossos pecados fossem redimidos. E por fim, a Bíblia fala que o que justifica o ímpio e o que condena o justo são condenados ao Senhor. Deus, ele não justificou o ímpio. Deus, ele cobrou o preço da lei, o preço da justiça em Jesus, ao invés de cobrar da gente. Para que hoje nós pudéssemos então somente crer, sermos batizados, seguirmos a Jesus, confessarmos Ele como nosso Salvador, viver uma vida digna desse amor, para que a gente possa estar no céu com Deus. E aí sim, Apocalipse vai dizer que lá comeremos da árvore da vida e seremos eternos. Seremos arrebatados aos céus em corpos glorificados, aqueles que estão vivos, ou então serão ressuscitados dos mortos, aqueles que estão salvos.
e iremos de encontro a Jesus. E lá sim, ceiaremos com ele novamente. A ceia, o grande banquete, com todos os irmãos da fé. Com base nisso, Deus não deliberadamente liberou todos da sua culpa, mas colocou a culpa de todos sobre ele mesmo, sobre Jesus, morrendo por amor, sofrendo por amor e agora vivendo eternamente por amor. E sim, irá viver com a gente eternamente. E iremos viver com ele eternamente, melhor dizendo. Que Deus abençoe vocês e parem esse momento aí para pensar e para agradecer a Deus, porque ele nos livrou de comer da árvore da vida lá no Éden, para que nós pudéssemos hoje experimentar a morte para ser ressuscitado com Cristo no último dia. Deus abençoe. Até mais.